Se você viveu, nasceu ou cresceu nos anos 80 ou 90, fica conosco, fica com a gente, porque esse vídeo é para você. Porque hoje a gente vê comida fit, gourmet, zero isso, zero aquilo. Mas lá atrás, meu amigo, o Brasil era o país do faz render. Era o país do preço remarcado, da compra do mês calculada no lápis, do não abre a geladeira à toa e do jantar que virava uma espécie de acordo silencioso. Ninguém reclama, todo mundo come. E tem um detalhe, tinha comida que a gente comia com vontade, mas quando cresce, dá uma vergonha boba de admitir. Porque não era comida ruim, era comida de estratégia, era comida de sobrevivência, era comida de família. Hoje, a gente vai abrir esse arquivo sem julgamento, com carinho, e com aquele deboche gostoso, porque se a gente não rir, a gente chora. E fica até o final, tá? Porque o número 1 não é só um prato, é um retrato do Brasil inteiro naquela época. E eu duvido você ouvir e não lembrar de alguém da sua casa. E já começa comentando uma coisa. Qual dessas comidas você comia e hoje finge que não lembra? Vamos ver quem é corajoso. Número 12. Farofa de ovo. O acompanhamento que virava a refeição. Farofa de ovo era um fenômeno. Tinha casa que começava como só um acompanhamento e terminava com a farofa ocupando metade do prato, com orgulho e sem pedir licença. Você lembra do barulho? A panela quente, o alho dando aquele cheiro que viaja pela casa inteira, a farinha caindo e virando nuvem, e o ovo entrando para dar a sensação de agora tem mistura. E é aí que mora a vergonha social, porque farofa de ovo era o código secreto do fim do mês. Era o prato que dizia, olha, hoje a gente vai de criatividade, mas também era um abraço, sustentava, esquentava, dava energia. E no fundo, era gostoso demais. Me diz, na sua casa, a farofa era mais sequinha ou daquela que pega um pouquinho na panela e fica ainda melhor? Número 11. Miojo turbinado, o almoço de emergência que virou rotina. O miojo chegou com cara de modernidade, era rápido, prático, parecia coisa de gente ocupada, de vida urbana, até você perceber que, muitas vezes, era o almoço oficial mesmo. E para tirar o miojo da categoria só um pacotinho, vinha a engenharia. Ovo dentro, salsicha picada, colherada de requeijão quando tinha, um tiquinho de margarina para dar liga. E era sempre assim, você comendo, gostando, mas já aprendendo a chamar de lanche, porque admitir que era almoço dava aquela sensação de derrota. Hoje a conversa é ultraprocessado. Na época a conversa era, meu filho, come, depois a gente vê. Você era do time que colocava o ovo dentro para cozinhar junto, ou do time do ovo frito por cima, com gema escorrendo e salvando a dignidade do prato? Número 10. Pão com margarina na chapa. A guerra silenciosa da manteiga que sumiu. Esse aqui é memória com som. A chapa chiando, o pão francês abrindo no meio, a margarina derretendo e virando perfume de manhã. E tinha aí um teatro. Na TV, parecia sempre café da manhã de comercial. Mesa bonita, família sorrindo, tudo em câmera lenta. Na vida real, era você atrasado, uniforme amarrotado e a margarina sendo o que dava para colocar. Margarina era democracia. Durava, rendia, não era opção saudável, era orçamento. E mesmo assim, quando batia na chapa, virava festa pequena. A casquinha tostada, o miolo macio, a gordura fazendo seu trabalho emocional. Você lembra do pão, na chapa de casa, ou o seu era mais aquele pão com margarina fria, mesmo, com o rádio ligado e pressa na garganta. Número 9. Mingau, fubá ou maisena. O jantar que ninguém contava. Mingau tem cheiro de noite, tem cara de casa quieta, tem colher batendo no prato fundo e alguém dizendo, assopra que tá quente. Mingau era o tipo de jantar que, quando você cresce, você não conta para os outros. Você diz, jantei alguma coisa. Uma coisinha leve, mas a verdade
é que mingau era um jeito de segurar a família. Fubá, maisena, leite quando tinha, água quando precisava e canela por cima, se a vida estivesse generosa naquele dia. E o mais doido, tinha um conforto ali. Aquilo descia e parecia que acalmava. Agora me conta, o seu mingau era mais ralo, de tomar, ou mais grosso, daquele que quase dá para cortar com faca e que sustenta até o outro dia? Número 8. Sopa de restos, a famosa sopa de tudo. A sopa de restos era a obra-prima do Brasil, porque era um prato e era uma filosofia. Sobra de arroz? Vai. Batata meio cansada? Vai. Um talo de couve que sobrou? Vai. Às vezes até macarrão do almoço? Vai também. E de algum jeito, com um temperinho e um carinho, aquilo virava sopa. Só que ninguém chamava de sopa de restos, né? Era sopa de legumes, era caldinho, era sopa especial. Mas todo mundo sabia, era a noite do reaproveitamento oficial. E era lindo, porque ali tinha inteligência doméstica. Era zero desperdício antes de virar moda. Na sua casa tinha a sopa que tinha de tudo, ou aquela sopa que misteriosamente sempre tinha o mesmo gosto, porque o segredo era o tempero repetido. Número 7. Pão com mortadela, o pedido que parecia confissão. Pão com mortadela tem um lugar sagrado na vida real. Padaria de bairro, balcão de vidro, pão saindo quente e você olhando para o presunto e para o queijo como quem olha para a vitrine de joalheria. A mortadela era a solução, era a proteína possível e era gostosa pra caramba. Mas existia um negócio. Pedir mortadela parecia que você estava declarando a situação financeira em público. Tinha uma vergonha boba, como se o mundo estivesse ali para julgar seu lanche. E mesmo assim, quando a mortadela ia para a frigideira e dava aquela fritadinha, meu amigo, virava coisa de cinema. Você era do time mortadela fria no pão quente ou do time mortadela frita, que muda a vida e ainda deixa a cozinha cheirando até o dia seguinte. Número 6. Sacolé, o sorvete do bairro. Isso aqui é memória de verão, é rua, é recreio, é moeda suada na mão e uma alegria barata que parecia infinita. Tinha uma janela na vizinhança que virava sorveteria. Às vezes era alguém fazendo para vender, para ajudar em casa. Às vezes era a mãe de um colega. E tinha aquele clássico: não compra na rua não. Vai saber a água. E você já estava com o sacolé na boca antes da frase terminar. E o mais lindo é que cada lugar chama de um jeito. E isso prende a gente na infância na hora. Então comenta aí sem pensar muito. Na sua cidade era sacolé, geladinho, din-din ou chup-chup. E qual sabor você escolhia primeiro? Coco, chocolate, groselha, maracujá ou o misterioso morango, que tinha cor de canetinha? Número 5. Maria Mole, a sobremesa oficial das festas simples. Maria Mole é a prova de que festa não precisa de luxo para virar lembrança. Aniversário em casa, toalha de mesa de plástico, copo descartável, parabéns meio desafinado. E lá estava ela, Maria Mole, branquinha coberta de coco ralado, macia de um jeito que quase derretia antes de chegar na boca. E era engraçado porque ninguém dizia, eu amo Maria Mole, mas quando botava na bandeja, sumia. Era a sobremesa humilde que tinha superpoder. Você lembra da Maria Mole na sua festa? Ou você só comia quando ia na festa dos outros? E tinha aquele amigo que pegava 3 e ainda dizia, vou levar para minha mãe. Tinha ou não? Número 4. Macarrão com sardinha em lata, a proteína que não estragava. Macarrão com sardinha tem um cheiro que entrega a casa, entrega a cozinha, entrega o dia. Era abrir a lata e pronto. O bairro inteiro sabia que hoje a mistura vinha do mar, em forma de lata. Mas olha a inteligência. Sardinha era estável, barata, resolvia. Você jogava no molho, desmanchava com o garfo e de repente tinha um prato com cara de almoço de verdade. Só que tinha uma regra não escrita. Era comida de casa.
Não era coisa de receber visita, era coisa de sobrevivência, com um sabor forte e honesto. Na sua casa, vocês comiam sardinha com macarrão, ou era mais com arroz, e o óleo da lata virava parte do tempero sem ninguém falar sobre isso? Número 3. Macarrão com salsicha, o prato mais emblemático do rende. Agora, a gente entra no território sagrado do fim do mês. Macarrão com salsicha, molho vermelho de extrato, às vezes ralo, às vezes mais ralo ainda, porque alguém dizia a frase que marcou uma geração: bota uma água para render. A salsicha era a proteína que não perguntava nada. Entrava, resolvia, alimentava um monte de criança com uma panela só. E aí vem o humor triste. Hoje a gente fala carne misteriosa. Na época a gente falava come e pronto. E comia, e repetia, e era gostoso daquele jeito. Me diz, você era do time que cortava a salsicha em rodelinhas finas para parecer que tinha mais? Ou do time que deixava em pedaços grandes para dar sensação de fartura? Número 2. Jantar de padaria. Em casa, quando o lanche virava refeição. Tinha dia que jantar era isso: pão, alguma coisa e fé. Às vezes era pão com margarina reforçado. Às vezes era pão com mortadela. Às vezes era o que tinha sobrado do dia. E o mais curioso, na memória, isso vira cena bonita. Porque você lembra do rádio ou da TV ligada, lembra do barulho da rua diminuindo, lembra da cozinha com pouca luz, lembra de alguém dizendo, come devagar. E quando a gente cresce, tenta esconder essa fase, porque parece que a vida estava menor. Só que não estava. A vida estava se virando. Então, eu te pergunto uma coisa bem direta. Você lembra de algum dia em que o lanche foi o jantar? E mesmo assim, ficou uma sensação de casa, de cuidado? Número 1. Arroz, feijão e ovo. O prato que sustentou uma geração inteira. Chegamos no número 1, e esse aqui é quase um documento histórico com cheiro. Arroz, feijão e ovo. O famoso zoiudo, a gema que, quando estourava, virava molho. O prato que muita gente comeu com gosto, mas na escola, no trabalho, na vida, às vezes escondia, porque tinha vergonha de parecer pouco. Só que pensa comigo, isso aqui não é pouco. Isso aqui é Brasil. É proteína acessível, é energia. É comida completa. É o tipo de prato que mantém uma casa de pé quando o mundo aperta. E tem uma coisa que ninguém fala. Às vezes o ovo não era só comida. Era recado. Era alguém dizendo, eu tô tentando, eu tô cuidando, vai dar. E por isso hoje, quando alguém diz, isso é comida simples, eu penso, simples nada. Isso aqui é sofisticado do jeito brasileiro. Pegar o que tem e transformar em sustento, em afeto e em memória. Agora eu quero muito que você comente uma coisa, de verdade. Quando foi a primeira vez que você percebeu que arroz, feijão e ovo tinha virado comida de pobre, se para você na época era só comida? E no fim das contas é isso. Essas comidas não eram vergonha. Vergonha era a gente ter que fingir que não viveu, que não passou aperto, que não fez render. Porque uma geração inteira foi criada assim, com panela grande, criatividade e um humor que segurava o dia. O mercado muda, a prateleira muda, a propaganda muda, mas o cheiro dessas cenas não sai da gente. Então, deixa nos comentários. Qual dessas te dá saudade de verdade? Qual você comia feliz? E qual você comia reclamando, mas repetia? E se você quiser a parte 2, eu já aviso. Tem muita coisa guardada nesse arquivo. E a gente abre junto. Porque se tem uma coisa que os anos 80 e 90 ensinaram, é que o Brasil pode até apertar, mas a memória não larga a nossa mão.